Uma pausa na exposição na carta aos Hebreus e vamos meditar no Salmo de número 122. Salmo de peregrinação, cântico de degraus. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, assista-nos mais uma vez com a tua misericórdia, para que compreendamos a tua palavra. Para que possamos, ó Deus, aprender a importância de entender que a casa do Senhor é a fonte da nossa alegria, que devemos buscar o bem da casa do Senhor, onde o povo do Senhor habita. Ensina-nos como igreja mais uma vez, porque sem ti nada podemos fazer. Somente o teu Santo Espírito pode aplicar a tua palavra no nosso coração. Nenhum homem pode, mas somente o Senhor. Assim nós oramos confiados em ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo é um dos cânticos dos degraus, ou cânticos de peregrinação, que consideram os salmos de número 120 a 134 e que estão no 5º livro dos Salmos. Como já falamos aqui algumas vezes, esses salmos foram compostos ou compilados para serem entoados pelos peregrinos que subiam até Jerusalém por ocasião das 3 festas principais de Israel. E, queridos irmãos, este salmo é comum vê-lo sendo atribuído à autoria davídica. Contudo, a formulação do texto hebraico não sugere com exatidão que fora escrito pelo rei e profeta de Israel. Você vê aí no subtema da sua Bíblia escrito Salmo de Davi. Mas a maioria dos estudiosos contemporâneos reconhece que os títulos dos salmos foram adicionados posteriormente, frequentemente séculos até após a composição original. Alguns, que nós não sabemos exatamente quem foram ou quem foi, compilou os salmos com ideias lógicas em 5 livros para serem entoados, cantados pelo povo de Deus. Mas essa compilação dos salmos veio depois. E a frase aqui de Davi ou para Davi pode significar várias coisas. Composição por Davi, composição para Davi, composição dedicada a Davi ou simplesmente uma atribuição tradicional a um gênero de salmo davídico. Se você lembrar, por exemplo, das exposições em Provérbios, nós vemos lá Provérbios de Salomão ou para Salomão. Mas ali nós temos Provérbios de Lemuel, de Agur, de um sábio egípcio chamado Amenemope. E nós vimos que os editores foram os homens do rei Ezequias, que compilaram a esses escritos. Então eram provérbios de gêneros de Salomão, que tinha uma sabedoria diferenciada aliada à lei do Senhor. Então não foi ele que escreveu todos os salmos. Ah, pastor, mas eu já vi numa pregação fulano dizendo que foi Davi ou num comentário bíblico. Bom, nenhum fulano vivo até hoje conseguiu provar com exatidão que foi Davi que escreveu essas palavras. Mas seja como for, Davi é uma figura muito importante para a centralidade da ideia desse salmo. E eu particularmente prefiro que ele que tenha escrito. Mas a gente não pode provar com 100% de certeza. E meus irmãos, este salmo ele nasce de uma espécie de peregrinação espiritual que vai sendo logicamente lapidada por aqueles que compilaram os salmos e que se inicia no salmo de número
119. Talvez você pensou, 120, porque é aí que começa os salmos. Não, o salmo de 119, meus irmãos, é o fundamento para o que vai ser dito depois. O orador apresenta este salmo 119 como uma longa celebração da Bíblia e da lei de Deus, da palavra do Senhor, servindo como alicerce de sabedoria e instrução para o povo que irá peregrinar, a exemplo do que acontece no salmo de número 19. Onde nós vemos também uma celebração da lei do Senhor, da palavra do Senhor, que é a base para a obra do Messias, que vai sendo desenvolvida a partir dali, a partir do Salmo de número 20, que mostra o sofrimento, a morte, a ressurreição, até a entrada dele pelos portões celestiais, os portões de glória. E aqui este salmo serve como uma base, a lei de Deus, para que então os peregrinos possam começar a sua jornada a partir do salmo de número 120. Agora olha que interessante. O salmo de número 119 começa com um pedido de socorro, termina, na verdade, com um pedido de socorro. Veja o verso de número 176. Tenho andado errante, qual ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueço dos seus mandamentos. Como é que pode isso? A celebração da lei do Senhor, o salmo acróstico. Nós vimos ali quanto fala da lei de Deus e exalta a lei de Deus, mas termina com esse pedido de socorro. É aí então que faz sentido a transição para os salmos de peregrinação. No salmo de número 120, o que é que a gente vê? O salmista está em um estado de exílio, clamando por socorro enquanto se encontra em uma terra estrangeira, de Meseque e Quedar. Todas as vezes que você vê alusão a Meseque e Quedar nas escrituras do Antigo Testamento, traz a ideia de um lugar de perversidade, um lugar diabólico, longe da presença do Senhor. Mas no Salmo de número 121, o salmista levanta os olhos para os montes e encontra socorro no Senhor. Esse socorro é o que permite o retorno à terra de Israel. Até que no Salmo de número 122, o orador conecta essa ideia de subir ao retorno do exílio. Portanto, o Salmo 122 retrata o momento em que o peregrino finalmente chega a Jerusalém. Essa é a ideia lógica que segue no início dos Salmos. E qual é o assunto principal desse Salmo? É comum você ver sermões que focam como sendo central a alegria de estar na casa do Senhor por causa da maneira com a qual se inicia. Mas o alegrar-se aqui não é nem a ação verbal mais importante do texto, que está no verso de número 6. Contudo, meus irmãos, ao analisar o discurso do texto hebraico, é possível ver sim uma estrutura bem definida. O verso de número 1 e o verso de número 9, que constituem a base para este salmo, tem a expressão casa do Senhor, casa de Yahvé. Então as ideias elas vão se afunilando. Os versículos vão se complementando até chegar no verso de número 5. Na língua hebraica, o verso 5 é o único lugar que contém uma partícula explicativa conclusiva. Ela dá a razão teológica e política pela qual Jerusalém, onde está a casa do Senhor, é tão celebrada nos versos anteriores e porque se deve orar por ela nos versos seguintes. Por quê? Porque nela Deus estabelece o seu trono de justiça, através da casa de Davi. Portanto, a alegria do peregrino não nasce simplesmente porque ele chegou a Jerusalém, mas porque chegou ao lugar onde Deus habitava e manifestava o seu governo. A casa do Senhor representa o cetro da presença divina, de onde procedem a justiça que governa o povo e a paz que sustenta a cidade. E é essa verdade que organiza todo o salmo, meus irmãos, que será alvo da nossa meditação nesta noite. E veremos como esse texto eminentemente judaico pode ser aplicado a nós, casa do Senhor, nos dias de hoje. É assim que nós meditaremos então no seguinte tema: na casa do Senhor reina a sua justiça. Essa é a ideia do salmo. Na casa do Senhor reina a sua justiça. E por isso devemos congregar com alegria e dedicação. Por isso devemos congregar com alegria e dedicação. E por isso também, conforme os versos de 5 a 9, devemos orar pela sua paz. O texto é bem claro. Em primeiro lugar, devemos congregar com alegria e dedicação.
No verso 1, o salmista demonstra que se alegrou quando ouviu uma convocação para ir à casa do Senhor e que o caminho até lá seria possível. Não está claro aqui se foi um grupo que deu a boa notícia, ou se foram pessoas de forma individual, ou se foi um amigo, depois outro amigo. Não sabemos. De qualquer forma, vemos a ideia de uma peregrinação comunitária. O salmista não irá só, mas terá o privilégio de ir à casa do Senhor com seus irmãos. E quem são esses irmãos? Verso de número 4, que fazem parte de todas as tribos. Provavelmente num dia de festa anual, um evento especial. E aqui já fica uma aplicação clara para nós, meus irmãos. A casa do Senhor não foi feita para ser vivida com espírito individualista. Veja, infelizmente ainda muitos de nós têm esse espírito solitário. Às vezes você assiste os filmes de herói, da DC, da Marvel, você vê lá o Batman, o morcegão solitário, que vence tudo com a sua inteligência, com o seu dinheiro, com a sua força. Às vezes você assiste, por exemplo, o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, que também quer ser um herói solitário. Ele acha que é o melhor. E aí você fica com essa falsa sensação que você pode ser um herói solitário também, às vezes. Não, meus irmãos. A casa do Senhor foi feita para ser vivida, enfrentada. As lutas que ali estão serem, assim, completadas da maneira correta. Como? De forma comunitária. É por isso que é tão estranho, meus irmãos, a gente ver pessoas que se dizem crentes querer viver longe da vida comunitária. Eu não sei onde encontram isso na Bíblia, mas sigamos. Meus irmãos, e quando nós falamos aqui da casa do Senhor, é dito que essa casa estava situada na própria Jerusalém, a cidade de Davi. Veja que por várias vezes no Salmo, Jerusalém aqui é repetida, ela é entoada. Estudos arqueológicos mais recentes já ligam à antiga Salém, de onde vinha Melquisedeque, rei de justiça, as mesmas regiões da cidade de Jerusalém. Na época do reinado de Davi, a cidade chamava-se Jebus, onde habitavam os jebuseus da terra de Canaã, e foi conquistada por ele e seus valentes. Conforme é possível ver em 2 Samuel, verso de número 5, ele a conquistou para ser a capital do povo de Deus. E depois o que ele faz? Ele traz a arca do Senhor e põe no tabernáculo ali. Então se torna a habitação do Senhor e seu povo. Por isso é chamada de casa de Yahvé. Se esse salmo foi de fato escrito por Davi, neste templo, o templo ainda não havia sido construído. Nesse tempo, ainda não havia sido erigidas as paredes do grande templo lá de Jerusalém, porque só depois de Salomão que o templo foi construído. Nós vimos aqui nas exposições do livro de Reis. A partir do verso de número 2, o salmista e seus irmãos estão com os pés dentro de Jerusalém. E exclama isso diretamente para ela. E outra coisa interessante aqui, veja, é dito, os nossos pés estão dentro de ti, ó Jerusalém. E a imagem de pés ou caminhar no Antigo Testamento faz parte de uma linguagem teológica da vida piedosa. É como se o salmista dissesse, os nossos pés de uma peregrinação diante do Senhor estão na cidade do Senhor. Cidade construída de forma ampliada, harmoniosa e integrada, cuja unidade física expressava sua vocação de reunir em um só lugar o povo, o culto e o reino de Deus, conforme no verso de número 3. Para testemunho de todo Israel, para irem agradecer, render graças. A ideia aqui é de cultuar, de ofertar ao nome do Senhor da aliança. O Senhor que separa o seu povo. Mas aqui a gente vê o motivo central no verso de número 5. Na sua versão, Nova Almeida atualizada, não tem aí a tradução desse pois ou porquê que eu falei no início. Mas você pode ler assim. Porque lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Qual é o motivo central da alegria e da adoração? Porque ali o governo do Senhor está em vigor. O plural traz a ideia de retos juízos. Você vê aqui tronos, não é trono, né?
tronos de justiça, tronos da casa de Davi. E o que é que isso significa? Era uma expressão das decisões legais, porque o rei deveria conduzir o povo de Deus através da lei do Senhor, da verdade da lei do Senhor. Era colocar em prática aquilo que estava, por exemplo, na Torá e julgar desta maneira. E é verdade sim que nós sabemos que alguns dos descendentes de Davi foram falhos nisso, mas tudo foi projetado para isso, porém apontava para algo maior, uma realeza eterna, conforme vemos no Salmo de número 89, verso 4, que traz a ideia do Messias. É o aspecto messiânico. Isaías 9:11 fala sobre isso também, porque isso aqui aponta para o reinado futuro e pleno de Jerusalém, aonde habitaria de verdade o trono de justiça através do rei messiânico Cristo Jesus. Há um comentarista que gosto muito. Ele afirma que toda a esperança de justiça, o fim da corrupção e a realização das promessas de Deus dependiam claramente da ocupação desse trono de justiça pelo rei messiânico. Então Jerusalém aqui é celebrada. O serviço está em mente, a dedicação está em mente, porque o trono de justiça do Senhor está ali. Meus irmãos, como eu disse, esse é um texto eminentemente judaico. Mas no Novo Testamento universalizou-se as promessas nacionais de Israel, incluindo toda a humanidade. O foco da fé bíblica não é mais aquela Jerusalém. Às vezes você vê um povo aí dentro de umas certas igrejas. Levanta a mão para Jerusalém, ninguém nem sabe para que lado fica Jerusalém. Levanta a mão e ora pela paz de Jerusalém. Isso é um equívoco. Porque Jerusalém no Novo Testamento agora é o povo de Deus. É um novo e superior templo. Como é que a gente sabe disso? Apocalipse, que nós lemos há pouco. No final do livro de Apocalipse, está dizendo ali que a nova Jerusalém é composta por todos os povos, de todas as raças e nações que estão diante do Cordeiro. Então que essa nova Jerusalém, essa nova Israel, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, que já experimentamos agora. Neste momento. Então, qual é a lição que esse salmo nos dá? Devemos ter alegria de estar na casa do Senhor, na vida comunitária, de forma santa, porque na igreja o trono da justiça de Cristo está estabelecido sobre nós. Essa verdade nos chama, meus irmãos, a pensarmos. E a pergunta que fica é: temos alegria e motivação em estar nela e servir de maneira correta? Na casa do Senhor? Infelizmente, muitas vezes tem faltado no nosso meio. Essa dedicação, essa alegria, esse conhecimento do que de fato é a igreja do Senhor e por que devemos nos alegrar nela. E por que nos falta, queridos? Porque os nossos olhos estão distantes e os corações extraviados do centro. Pais, por que às vezes os filhos de vocês sentem o peso de vir à igreja no domingo? Porque não foi ensinado a eles corretamente o que é a casa do Senhor e o prazer de estar na casa do Senhor. Ou às vezes até vem, mas pelas motivações erradas. Não pelas motivações corretas conforme nos apresenta aqui os Salmos. E devemos nos atentar a isso. Às vezes também o teu irmão em Cristo, parte do corpo do Senhor, que também faz parte da sua vida, é alvo da sua língua felina em casa. E aí seus filhos ouvem, mas fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Como é que fulano de tal fez isso? Fala mal de um, fala mal de outro, cita um, cita outro. Aí o mais jovem chega na igreja, bom, é esse fulano de tal que estava sendo dito lá em casa. É esse fulano de tal aqui que meus pais estavam descendo a pancada lá, né? Então não tem prazer aqui. Essa pessoa é ruim. Ou eu estou falando uma coisa distante aqui, meus irmãos? Infelizmente, muitas vezes os nossos filhos não têm esse prazer porque nós falhamos em mostrar que apesar de haverem pecadores na casa de Deus, é aqui que está a nossa verdadeira família em Cristo Jesus. Que todos nós somos falhos, mas todos nós fomos conquistados pelo mesmo sangue de Cristo Jesus que nos purifica. Você fala do seu irmão, você é pior que ele. Devemos nos alegrar,
Porque estar na casa do Senhor é a certeza que fomos libertos do exílio da nossa alma. Meu Deus, como falta a alegria do povo vir à tua casa. E isso porque a gente não para pensar o caminho que nós estávamos tomando. O salmista aqui no Salmo de número 120 está perdido. O Salmo 119, me ajuda, eu estou em terras estrangeiras. Mas agora pode-se chegar à casa de Deus, e quem éramos nós? Perdidos. Nós estávamos tomados por Satanás. Efésios 2, éramos filhos do diabo, filhos da ira, inimigos do Senhor, mas o Senhor nos trouxe de volta e nos colocou na sua Jerusalém. Por que não devemos ter alegria na casa de Deus? Por que um peso? Por que apenas um aspecto religioso? Meus irmãos, precisamos entender isso. Porque a pessoa especial e as outras pessoas estão nela. Devemos ter alegria. Eu, não desta vez, da penúltima vez que eu fui à Bahia, eu estava indo para um determinado lugar com meu cunhado, Isabelle, minha sogra, e passamos na frente de uma estrada que leva a um dos lugares mais especiais, talvez o mais especial da minha vida. E apenas comentei isso. E na volta, meu cunhado disse, vamos lá. Eu falei, não, mas você vai pegar aí estrada de chão? Não, vamos lá para você ver. 3 quilômetros. Cheguei à Rocinha, a fazenda que era dos meus avós. As lágrimas vieram aos meus olhos. A alegria tomou conta do meu coração. Revivi muitas coisas em pensamento. Mas também me dei conta de algo muito importante. Fazia daquele lugar especial não era o lugar em si, mas também as pessoas que estavam lá, e principalmente os anfitriões, meus avós, e a família que se reunia ali porque eles estavam naquele lugar. E isso também me faz lembrar, meus irmãos, a importância de compreendermos a alegria de estar na casa do Senhor, porque aqui está Cristo que assentou no trono de justiça. Ele é o anfitrião e a família que ele preparou para nós. Quanto à importância da vida comunitária, eu e o presbítero Alberto temos falado isso de forma incessante. Você precisa dar valor, porque é um caráter essencial da redenção. Deus é o único que tem necessidade não tem necessidade de comunidade fora de si. Ele é completo em si mesmo. E quando às vezes a gente tenta viver uma vida distante da igreja, a gente está tentando trazer para a nossa vida um tipo de autossuficiência divina que não nos permite ter a palavra do Senhor. A igreja está no centro dos planos de Deus. Você não pode ser um cristão longe dela. Por isso que desigrejado e gente que não gosta de vir à igreja não faz sentido nenhum. Mas o texto prossegue, queridos, e vai nos ensinar que na casa do Senhor habita a sua justiça e por isso devemos orar pela sua paz. O verso de número 5 mostra essa verdade, porque a sede da justiça do Senhor, dos seus retos juízos, é ali Jerusalém, onde está a casa de Deus. Os peregrinos deveriam orar pela sua paz. E aqui nós temos então a ação verbal principal do texto. E fica uma dica para você, leitor da palavra do Senhor, professor de escola dominical, crente que tenta aprender mais e mais. Quando o imperativo aparece em uma porção bem definida de um texto, ela funciona como um verbo que estrutura toda a comunicação do falante e se torna a ação principal do texto. Então fica a dica aqui para você, né? Não precisa você abrir o YouTube, simplesmente perguntar ao pastor, ao presbítero, você já vai aprendendo isso, aprendendo a ser um leitor das Escrituras. E essa parte, meus irmãos, expressa esse desejo profundo quanto à paz a ser estabelecida. Orem pela paz de Jerusalém. Nós temos aqui um desejo, principalmente no aspecto futuro. O tom do texto aqui traz aspecto futuro, para o tempo em que Deus libertará definitivamente o seu povo e estabelecerá perpetuamente a sua justiça. Inclusive, há um detalhe muito bonito no versículo de número 6, que num texto em português não consegue ser captado. No hebraico, o autor escolhe palavras que têm sons muito parecidos.
Sha'al, Shalom, Yerushalayim, Ishlail. Veja que os textos são parecidos, as palavras são parecidas. A fonética é parecida. É como se as palavras ecoassem umas nas outras. É como se o próprio som do versículo transmitisse a harmonia que o autor deseja para a cidade. Paz. Jerusalém, por exemplo, ao que tudo indica, é um nome construído sobre a palavra Shalom, paz. Significa possessão de paz. Prosperar vem também da paz, a ideia de sossego e segurança. Você lê aqui prosperar, parece que quer ficar rico, né? Não, a ideia de sossego, de segurança. E meus irmãos, há uma outra coisa curiosa aqui. Não é a primeira vez nas Escrituras que a justiça e a paz aparecem juntas. Se você olhar o Salmo de número 85, no verso de número 10, você vai ver a ideia do Salmo, onde pede-se perdão ao Senhor. Mas se esse perdão é possível, porque a justiça e a paz se beijaram. O reverendo Valdeci, uma vez eu ouvi pregando sobre este Salmo, ele falou uma coisa muito bela. A cruz foi o lugar onde a justiça e a paz se beijaram. A expressão dessa unidade foi na cruz. Jerusalém era o lugar do trono de Deus. Hoje esse trono pertence ao filho de Davi. É nele que a justiça e a paz finalmente se encontram. Mas afinal, o que é essa paz? E também isso já foi explicado a vocês, mas é importante relembrar. Lembre-se que é um componente principal da bênção araônica. Berachá, a bênção. O Hesed, que é a misericórdia pactual, e o Shalom, a paz. E o que consistia essa paz? A gente aprendeu em Levítico 26. De acordo com o texto, paz é viver em segurança, prosperidade, sem medo, sobre a proteção e a presença constante de Deus como recompensa pela obediência aos seus mandamentos. Lembrem-se, Jerusalém e Israel sofreram com a ausência dela, porque foram desobedientes. O povo de Deus foi saqueado, destruído, levado por cativeiro, porque abandonaram a justiça do Senhor. E a paz também os deixou. A gente viu isso em Isaías, de 21 a 23. O povo era tomado, a cidade era destruída, Deus se afastava. Quando, meus irmãos, a gente via ali que a justiça era abandonada. Mas o conclamar dessa oração era o desejo que o povo tivesse descanso, paz e segurança. Eles prosperariam sem medo de ataques de inimigo, vindos de fora, corrupção, injustiça, dentre outras coisas. Mas no decorrer do Antigo Testamento, vimos que essa paz sim havia sido afastada até que o Rei da Justiça, o descendente de Davi, chegou. Paulo usa 43 vezes a palavra paz em seus escritos. Em todos eles está associado a Cristo, sua obra e o que foi conquistado por ele. Então essa paz se cumpre em Cristo Jesus. Essa paz se cumpre em Jesus Cristo, porque somente nele e sua obra nós temos paz com Deus. Nós temos a paz perene. Às vezes alguns olham para esse termo aqui e dizem, não, é uma paz futura, nada a ver, a Bíblia deixa claro. Tudo se cumpriu em Cristo e nós vamos caminhando por essa paz até chegar na paz perene, na glória com o nosso Redentor. E por que o salmista deseja essa paz? Versos 8 e 9. Por causa. Está por amor aí na sua Bíblia, mas é por causa do próximo e do Senhor. Ele faz essa declaração pensando no zelo do povo de Deus e da casa do próprio Deus. E aqui cumpre-se os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é uma espécie sim de declaração de amor a Deus e ao seu próximo, porque a gente não pode desejar nada melhor. Ele quer que as pessoas que ele ama desfrutem da bondade de Deus. Da mesma forma, o seu zelo com a casa do Senhor é vista aqui. Porque somente uma cidade em paz poderia ter a verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aqui o salmista comunica a melhor motivação para as coisas mais importantes da vida. A vida diante do Senhor.
E quais são as lições que ficam para nós? Ore pela tua igreja, para que a justiça de Cristo reine, obediência, amor, prazer, comunhão, e somente assim haverá a verdadeira paz. Nós não podemos desejar a paz para a igreja do Senhor se não houver essas coisas, porque está ligada a justiça e a verdade, a paz. Então você quer paz para a sua igreja, paz para adorar em espírito e em verdade, ore por ela. Interceda pela sua igreja, peça a Deus graça e misericórdia para os que têm responsabilidade de trazer a palavra, de cuidar da igreja, para que cuidem bem, de ministrar e conduzir o povo no caminho do Senhor. Busque o bem da igreja do Senhor, proteja, pare de falar mal, ajude. Fale dela como sendo a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Contribua para o seu sustento, tanto financeiramente como fisicamente. Fale dela e do Senhor ao mundo, aos seus amigos, porque estão sitiados pelos inimigos da alma. Mas fale que só em Jesus existe a verdadeira paz. Ele diz: eu deixo a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, como o mundo a dá. Dedique tempo à sua igreja e somente assim ela será importante para você. Eu estou encerrando esta mensagem, mas há um pequeno livro, muito conhecido, literatura comum, chamado de O Pequeno Príncipe. Em certo momento da história, a raposa explica ao Pequeno Príncipe por que a sua rosa é única. Existiam milhares de rosas iguais no mundo, mas aquela se tornou especial porque ele dedicou tempo para ela. Ele a regou, protegeu, cuidou, investiu o seu coração nela. Por isso, quando a olhava, sentia alegria. A diferença não estava na rosa em si, mas no interesse e no amor que ele colocou nela. Assim também é a igreja. Quem apenas passa por ela dificilmente encontrará alegria e propósito. Mas quem investe tempo, serve, ama os irmãos, ora pela igreja e participa da vida comunitária, passa a amá-la cada vez mais. Quanto maior o envolvimento, maior a alegria. Nosso coração sempre aprende a amar aquilo em que investimos tempo. Portanto, se dedique à igreja do Senhor, porque aqui está o trono da justiça de Cristo. Vamos nos alegrar, nos dedicar e orar pela sua paz. Grande é o Senhor, somente nele nós temos a paz, a vitória, somos livres dos nossos inimigos, devemos engrandecê-lo e agradecê-lo, como fez este peregrino aqui, pela sua obra em nossa vida. Então convido a igreja a colocar-se de pé, para que juntos possamos glorificar ao Senhor através desse cântico tão conhecido.